A gente vai seguir falando sobre as falhas de comunicação do governo. O Ministério de Minas e Energia, Alexandre Silveira, falou sobre o ruído do projeto de isenção da conta de luz. Vamos com a Janaína Camelo, porque Silveira diz que a medida é consenso no governo, né, Janaína? Fala aí. Isso, ele disse isso sim. Segundo o ministro, há um consenso. Ele disse que, na verdade, Evandro, houve ali um mal-entendido. Porque só para explicar o que aconteceu, Silveira anunciou essa medida na semana passada, né? Num evento no Rio de Janeiro, que é ali de isenção da conta de luz para 60 mil brasileiros. E aí, no mesmo dia, o ministro Fernando Haddad da Fazenda foi questionado por jornalistas sobre essa medida e ele disse que desconhecia qualquer proposta de estudo ali que pudesse estar sendo feito pela equipe do Ministério da Fazenda com relação a essa medida, a esse projeto de impactos ali financeiros, impactos nos cofres públicos. Isso acabou gerando um grande mal-estar ali dentro do governo. Então, hoje, o ministro de Minas e Energia esclareceu. Ele disse o seguinte, que na ocasião o ministro Fernando Haddad foi pego de surpresa, que ele inicialmente achou que essa medida seria bancada ali pelo Fundo Social do Pré-Sal, que é um fundo administrado pelo Tesouro Nacional. E aí o ministro Silveira esclareceu que não é isso, que na verdade vai ser bancado pelo próprio setor, que não vai ter recursos nenhum do governo, da Fazenda, vai ser essa medida vai ser bancada pela conta de desenvolvimento energético, que é uma conta que é, na verdade, custeada pelos próprios consumidores, né? Então, o ministro Alexandre Silveira considerou que houve um ruído de comunicação nisso tudo e que é um projeto, uma medida que está já em consenso entre todo mundo ali dentro do governo, inclusive com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Evandro. Obrigado, Janaína Camelo. Um abraço para você. Monteiro, é consenso ou o ministro Haddad não foi comunicado? Não, pelo visto, o ministro Haddad não foi comunicado, né? Esqueceram de combinar com o Haddad. Esqueceram de combinar com o cara da caneta, né? Mas isso demonstra, na minha opinião, muito mais um problema do governo, não é? Do que a questão levantada pelo Sidônio na pauta anterior. O governo está batendo cabeça entre si. A Haddad bate cabeça com a Gleice Hoffmann, quando a Gleice Hoffmann estava no parlamento, bate cabeça com o Ministério de Minas e Energia. A Receita Federal faz uma decisão, não é, de monitorar o PIX, e depois o governo federal volta atrás, porque o Lula não sabia dessa medida da Receita Federal. Ou seja, o problema do governo não é a comunicação para a sociedade. O problema do governo, na minha opinião, Cine, é a comunicação para dentro do governo. Fala, Zé, como é que você avalia? Pois eu acho o seguinte, que essa história de ficar analisando de como o governo deve ou não deve fazer divulgação acaba atrapalhando o próprio governo. Eu fiquei sabendo de que os secretários de comunicação de cada ministério, eles têm agora uma obrigação nova. Primeiro, centralizar a informação, tudo que está fazendo, enviar e centralizar na Secretaria de Comunicação. E, além disso, a maneira de como deve ser divulgado cada ato deve ser na secretaria. Eu sou de um tempo aqui em que os ministérios tinham autonomia total sobre a sua pasta e falavam, os ministros, ministro é governo, ministro é governo. E a grande cobrança é disso, é de ministros como Alexandre Silveira, que fala em nome do governo e dá opiniões fortes em nome do governo, né? É isso que deve ser feito. Esse melindre de, foi falta de informação, não devia ter falado isso. Não, o ministro é ministro, é uma autoridade, sim. O ministro é governo. Quando ele vai no Estado, ele vai em nome do governo, ele é o governo. Daí, esta importância de se escolher ministros bons, fortes, firmes, exatamente para representar, fazer a cara do governo. Agora, dizer que mas a isenção não foi... Se é uma decisão do Ministério de Minas e Energia, ela tem que ser comunicada e decidida pelo Ministério de Minas e Energia. Tem que acabar com esses pruridos, esses medinhos. Os secretários de imprensa estão me falando aqui. Estamos falando aqui exatamente desse cerco, né? Todos inseguros, ninguém produz bem inseguro. É verdade, Zé Maria. E o problema é que esse ruído ele acontece desde o primeiro dia, né? Sempre são mensagens que saem e que depois são consertadas por algum ministro ou que na reunião ministerial o presidente Lula diz que tem que passar pelo ministro-chefe da Casa Civil, tem de passar pelo presidente da República para que depois sejam comunicadas. Enfim, nada disso acontece. Há a ordem, há uma necessidade de organização, mas o ruído continua acontecendo, Gustavo Segré.
Tem 4 pessoas, 4 tipos de pessoas em qualquer organização, pode ser pública ou privada. O inteligente dedicado, o inteligente folgado, o ignorante folgado e o ignorante dedicado. O pior é esse último, o ignorante dedicado. E não estou falando pejorativo da ignorância. A ignorância é a falta de conhecimento sobre algum determinado assunto. Porque quando a pessoa é incapaz e não tem capacidade de fazer, mas ele quer sair mostrando que ele tem condições de fazer, é o pior dos moldes. Porque é aquele que sai fazendo sem avaliar o que está sendo feito. Imaginemos nós 5 aqui. Então vem o Pepe Monteiro e fala, convido vocês todos a jantar fora. E aí avisa, Zé Maria que paga. Zé Maria, mas eu não fui notificado. E foi um erro de comunicação. Eu convidei, mas a conta é tua. Seria a mesma coisa. Qualquer ministério depende de orçamento, depende de partida orçamentária. É impossível que alguém esqueça de contar aquele que tem o poder da caneta para pagar sobre um programa que vai necessariamente ter dinheiro a ser colocado ou renúncia fiscal. Como não vai saber que está sendo? Então eu acho que tem que passar o governo a ter mais inteligentes dedicados. Está faltando. Ô, Alangani, a impressão que dá também é que o ministro Haddad, ele é sempre o ruim da história. É sempre o cara que está tentando fazer diferente para tentar controlar um pouco os gastos ou tentar organizar. Então, assim, parece que ele faz essa figura no bastidor, em alguns momentos isso vem à tona, mas depois todo mundo quer passar um paninho dizendo que está tudo bem, que está tudo organizado, que está tudo comunicado, que foi tudo alinhado. Você também tem essa impressão? Tem, absolutamente, né? Aliás, dentro de um governo, de uma lógica mais à esquerda, desenvolvimentista... É o Irineu, né, Gani? Como é? É o Irineu. É o Irineu, né, Então, dentro de uma lógica de um governo mais heterodoxo, mais desenvolvimentista, mais à esquerda, eu colocaria o ministro Fernando Haddad como a figura mais razoável ali, mais racional. Mas não que ele seja um liberal, um ortodoxo. É que dentro deste governo ele acaba se destacando com aquela figura de mais bom senso. Agora, Evandro, essa bateção de cabeça que ocorre toda hora é algo sintomático, porque a gente pode interpretar ela, olha, o pessoal bate cabeça, portanto, o governo não produz resultados. Eu vejo que é exatamente o contrário. Na verdade, o governo não produz resultados porque, pegando uma carona no comentário do PP anterior, porque não tem um projeto de país, porque não oferece respostas para a sociedade, aí dá essa sensação de mal-estar, e aí o que começa a acontecer? Pegando uma carona no comentário do Segré, todo mundo quer mostrar serviço. E aí todo mundo começa a bater cabeça. Então é justamente a falta de resultados do governo que leva aos ministros a toda hora baterem cabeça. Sabe aquele time que está ganhando, que tudo dá certo? O cara chuta para a lateral, a bola vai para o gol? E sabe aquele time que está perdendo e começa a dar tudo errado? Né? Começam a aparecer problemas que você não imaginava? É mais ou menos o que está acontecendo. A coisa está desorganizada porque o governo não consegue oferecer respostas para a sociedade. Isso se reflete na queda da popularidade. Ô Zé Maria Trindade, nessa desorganização que vocês mencionam, a impressão que dá também é que a equipe econômica sempre sai de cara fechada. Pois é, e eu já falei aqui sobre um movimento que tem no Congresso Nacional e com a participação até de deputados liberais, né, de proteger a equipe econômica porque entende que é melhor com ela fazendo um trabalho ali de cerco e de ajeito do que sem essa equipe, o que seria uma gastança e seria pior para o Brasil. Esse pessoal de frentes parlamentares ali mais liberais, né, de direita mais liberal, entende que tem que pensar Brasil e que o governo não é o governo do PT, nem o governo do Lula, é o governo do Brasil, que agora, durante 4 anos, foi eleito para o governo, para ser gerido por Lula, mas o Brasil continua. Então, a ideia desses deputados é exatamente esta, de proteger a equipe econômica. Mas o que eu cobro, e vejo que vocês também estão cobrando, é cara do governo. Ninguém gosta de algo que não existe. Então, assim, é preciso ter uma cara, é preciso ser uniforme. E o governo está disforme. O governo não tem uma cara, não é de esquerda, nem de direita, e nem solta as tiras e não tem cheiro. Quer dizer, é impossível fazer uma campanha publicitária diante de algo amorfo, né?
Ô Segrei, qual seria a cara do governo para você? Hoje não tem. Para mim não tem cara. Você tem... Nem positiva, nem negativa. Não, é que ninguém quer ser uma cara negativa. E quando alguém se... Claro, imagina, aqui temos o sinônimo da incompetência. Não tem como. Então, não vejo que tenha, logicamente, ninguém quer ser a cara negativa. Quando alguém quer ser a cara positiva, acontece esse tipo de coisas. Quer se mostrar bem na foto, mostrar competência, produtividade para o presidente, sai divulgando, e aí acontecem esse tipo de erros. Não passou muito tempo, desde uma reunião de ministério, que eu lembro, o presidente Lula falou, nada sai a ser divulgado na mídia sem o ok da Casa Civil. E parece que durou pouco. Aí depois migrou um pouco para Sidônio, comunicação. Mas aí nós vemos também que não tem cuidado, não cuidam o presidente. Saiu uma foto ontem, ou hoje de manhã, sobre uma foto divulgando uma casa e dava para ver que a casa era de cenografia, não era uma casa real. Isso não ajuda para nada o presidente. Parece que depois a culpa é das fake news, das redes sociais. Não, está o tempo todo mundo do governo dando ferramentas e notícias para que as redes sociais, obviamente opositoras, aproveitem dessa situação de incompetência para divulgar o que o governo não está fazendo. Ô Monteiro, só para a gente ir arrematando aqui, você acha que o trabalho da equipe econômica está muito difícil nesse governo? Não, claro que está difícil, claro que está difícil. E essa é a minha briga com o governo. O pessoal fala que eu defendo o governo, mas sou contra essa política econômica do governo de buscar esse superávit primário a qualquer preço e a qualquer custo. Completamente contrário. Mas o que eu acho mais sintomático, Cine, é que, infelizmente, quando você olha esse formato do governo Lula, você vê que é um governo muito centralizado, não é? Diferente dos outros governos. Isso mostra, na minha opinião, que o Lula não confia nos próprios ministros. Então seria um governo centralizador? Totalmente. O que o Segré colocou aqui, né, é de verdade. O Lula, depois de várias atrapalhadas, falou claramente, nenhum projeto sai, nenhuma comunicação sai sem o aval da Casa Civil. E o Zé Maria bem lembrou e falou o seguinte, cada ministério, cada pasta tinha que ter autonomia para tomar determinada decisão, não é? Se o sistema de energia vai bancar a conta, não vai ser o tesouro direto, não tem porquê ter que passar por Haddad, ter que passar para o Lula resolver a situação. Claro que o Lula é o comandante da ANAL, mas se ele colocou uma pessoa lá que ele confia para cuidar da Minas e Energia, ele tem que confiar na pessoa. Então, realmente, você vê que a centralização do governo Lula está acabando prejudicando o governo. Bom, e apesar de todas as críticas, Gani, rapidamente, porque a gente vai para o break, mas apesar de todas as críticas ao governo anterior ou ao próprio Jair Bolsonaro, o que eu sempre ouvi de muitos ou da maioria dos ministros dele é que eles tinham sim autonomia. Bolsonaro entregava e falava, se vira. Exatamente. Aliás, vários ministros do Bolsonaro diziam exatamente isso, né? Quer dizer, era tudo porteira fechada, inclusive autonomia para escolher os seus técnicos, né? O ministro da Educação esteve aqui e disse que trabalhou de porteira fechada. Parece, né? Ouvi dizer aqui que no atual governo, na indicação do Ministério da Educação, ali em cargos de outro escalão, teve até indicação do Sarney. Zé, o que você falou? 10 segundos aí pra gente partir. Era a frase. O ex-presidente chamava o candidato a ministro, falava, você vai ser ministro, nomeie quem você quiser, faça, e você se responsabilize pelo que acontecer lá.